Olá, projetistas, engenheiros, estudantes e simpatizantes da área de projetos industriais e mecânicos. Sejam bem-vindos ao canal Falando de Projetos. Com certeza vocês já ouviram falar em inteligência artificial. Todo mundo ouve falar ChatGPT, Gemini, Manus, entre outras ferramentas super poderosas que prometem mudar a forma com que as pessoas trabalham em todas as áreas, inclusive na área de projetos mecânicos. Você realmente está usando essas ferramentas para otimizar o seu tempo e aumentar a sua produtividade? Ou você ainda acha que é muita teoria e não se aplica na prática no seu dia a dia para te ajudar em projetos industriais e mecânicos? Se você ainda não achou uma forma prática de usar isso no seu dia a dia, fica comigo porque eu vou te mostrar 3 formas reais de usar a inteligência artificial em projetos mecânicos. Sem mágica, sem exagero, somente aquilo que funciona realmente. São estratégias que me ajudam a ter mais produtividade, ganhar tempo e ainda passar mais tempo com a minha família. Vamos lá? Bom, então vamos lá para a primeira dica. Eu acho que o mais comum no ChatGPT é a gente fazer pesquisas simples, que parafuso usar em tal situação, e que rolamento usar em tal situação, qual melhor material para isso ou para aquilo. Eu vou mostrar uma outra coisa aqui, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa é a gente acessar o ChatGPT. Acessou o ChatGPT, entrou aqui. Nesse campo aqui você vai colocar um prompt simples, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, criar uma aplicação web, não uma planilha, mas uma aplicação web. Planilha nunca funciona no ChatGPT, não sei porquê, mas ele vai criar uma aplicação web que rode diretamente no seu navegador para uma aplicação de cálculo. Vou colocar um exemplo de cálculo de uma rosca transportadora para grãos. Você pode escrever com as suas palavras aqui, por exemplo, criar uma aplicação web que rode diretamente no navegador, etc. Eu já criei um prompt aqui e vou colocar, tá? Eu criei um prompt muito simples e depois eu consegui melhorar ele. Então eu vou deixar ele disponível para vocês, tá bom? Eu vou colar ele aqui, ó, esse prompt, que é um prompt bem completão, tá? Então eu vou deixar ele disponível aqui embaixo nos comentários, aqui na descrição do vídeo, tá? E vou selecionar. Primeira coisa, ó, crie uma aplicação web completa em HTML, mais CSS, mais JavaScript puro, em português do Brasil, que rode diretamente no navegador, com visual moderno, voltado para a engenharia mecânica, A aplicação será uma calculadora técnica para dimensionamento de motorização e motorredutor de rosca transportadora de grãos. Beleza, tem algumas informações que eu coloquei e eu vou pedir para ele gerar essa aplicação. Ele vai pensar um pouco e ele vai criar um código de programação para gerar essa aplicação web, tá bom? Eu não sou programador, eu não sei fazer muitas coisas de programação, mas ele vai calcular para você. Ele vai calcular, ele vai criar o código, e aí eu já vou cortar o vídeo e volto quando ele tiver finalizado aqui a construção do código. Criando o código. Bom, aqui ele já criou todo o código, é um código grande, ó, eu nunca programaria isso, e você viu que foi assim, relativamente rápido, eu cortei aqui um pouco, mas foi bem rápido, cerca de 1 minuto. Ele fez essa programação toda aqui. E aí no final ele ainda me pergunta aqui, ó, se quiser eu já posso gerar uma versão com comentário técnico mais detalhado referente às equações e fontes bibliográficas típicas, ajustar a heurística de seleção do motor, você informa os limites de preferência de torque, enfim, ele já te dá algumas opções aqui no final, isso é normal, Bom, e aqui em cima eu tenho algumas opções, eu posso copiar o código, colar em algum lugar para poder rodar isso, eu posso editar o código, eu posso baixar o código, Posso baixar ele na minha máquina e rodar ele quando eu quiser, Isso fica guardado, é um ativo seu agora. E eu posso ver aqui uma prévia. Então vamos ver aqui uma prévia de como ficou
a nossa calculadora de motor e motorredutor para rosca transportadora. Veja bem, aqui tem um design aqui, né, todo bacana, todo legal. Vamos ver, eu queria ampliar, aqui, vamos compartilhar, né? Eu não vou conseguir ampliar, mas depois eu vou baixar e eu abro ele aqui diretamente na tela. Mas veja bem, só tenho duas coisas para preencher aqui, ó. Vazão, por exemplo, se é 5 toneladas por hora. Comprimento da rosca transportadora, do ponto de entrada ao ponto de saída, 8. Inclinação, por exemplo, de 15 graus. Tipo de grão, olha só, eu tenho aqui, ó, uma lista de tipos de grãos, né? Veja, posso selecionar aqui trigo, por exemplo, e calcular. Quando eu calculo, ele me dá o diâmetro sugerido da rosca, rotação da rosca, potência estimada, motor sugerido, torque na rosca, motorredutor sugerido, enfim, vazão volumétrica, metros cúbicos por segundo, potência da rosca, potência, torque do motor, torque de saída do redutor. Com isso você já consegue selecionar o seu motorredutor, isso previamente para um pré-projeto ou algo do tipo. Isso faz você ganhar tempo e otimiza muito o seu trabalho. Às vezes você vai criar uma planilha para fazer isso e tudo mais, vai demorar e você vai perder tempo. Às vezes não é o caminho naquele momento do projeto. Tudo bem? Bom, agora vamos para a segunda aplicação, né, que eu uso bastante também. E agora vou usar uma outra IA chamada Manus.ai. Não sei se vocês já ouviram falar sobre essa inteligência artificial. Manus, muito boa também, ela trabalha de uma forma um pouco diferente do ChatGPT. E agora eu vou fazer o seguinte, a gente vai criar um relatório de projeto. Olha, eu criei aqui, ó, um projeto, né, um suporte de tubulação no SolidWorks, tá? E eu fiz uma análise estrutural, estática nele, né? Tá aqui é uma análise simples de tensão e deformação, né? Então aqui eu tenho a deformação, eu tenho a tensão, enfim. Eu fiz uma análise aqui de carga nesse suporte. E eu quero gerar um relatório para esse suporte, para me mandar para o meu cliente. E esse meu cliente ele não entende nada de engenharia, então eu quero algo simples e vou pedir para a Manus fazer para mim esse relatório. Eu posso escrever aqui, faça um relatório simples, mais profissional, né? E posso escrever tudo isso aqui como prompt, tá? Mas eu, de novo, para facilitar, eu escrevi já um prompt aqui. Então eu tenho aqui, ó, quero que você gere um relatório técnico simplificado e profissional para apresentar a um cliente não engenheiro, blá 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 blá. Vou deixar disponível também esse prompt aqui, tá? Para vocês. Lógico que vocês vão ter que adaptar para a sua aplicação. Vou copiar e vou vir aqui e vou colar aqui no Manus, tá? Para ele gerar o relatório para mim. Além disso, eu também gerei um relatório do SolidWorks para essa análise que eu fiz. Então eu vou vir aqui e vou adicionar como um arquivo, né, um relatório que eu criei aqui, ó, simulação, né? Vou inserir o PDF aqui como anexo, tá? E vou pedir para o Manus gerar para mim aqui um relatório, tá? Esse relatório ele vai ser retornado em PDF. Se tudo correr bem, aqui em pouco tempo ele vai gerar esse relatório bem simplificado, só que com uma cara profissional, tá? Isso é muito bacana. Essa aplicação de inteligência artificial, em muitos casos, ela é melhor do que o ChatGPT. Em alguns casos, eu prefiro usar o Manus para fazer determinadas tarefas do que o ChatGPT, tá? Vou esperar um pouco aqui, vou acelerar o vídeo. Pronto, aqui ele me retorna, né, o relatório técnico simplificado e profissional sobre o suporte de tubulação industrial, né, um suporte para tubulação de água, foi concluído e está pronto e tal, e eu tenho aqui o relatório. Eu vou abrir em PDF, olha só, uma
formatação limpa, relatório técnico simplificado, eu posso editar isso aqui. Se eu tivesse pedido em Word, ele tinha me mandado em Word. Então tá aqui todas as informações que eu preciso mandar para o meu cliente, tudo bonitinho, organizado, com os dados do material, condições de carga, até a pintura que eu falei que eu ia fazer, né? O relatório bem completo, né? Eu posso copiar todas essas informações aqui e transferir para um Word. Isso economiza bastante tempo. Obviamente que você tem que dar uma filtrada, tem que ler o relatório antes de você mandar, mas você não vai precisar escrever tudo isso, né? E talvez fazer algumas alterações básicas aqui. Essa é uma outra ferramenta que eu utilizo para ganhar tempo, para ser mais produtivo. Você não pode deixar de ler, você tem que entender, você tem que fazer com que a inteligência artificial trabalhe com as informações que você deu e depois você revise isso. Tudo bem? Se você já gostou, deixa o seu like aí e tal. Eu vou para a terceira melhor de todas as coisas que eu posso fazer aqui usando inteligência artificial para ganhar tempo. Essa última dica você vai gostar muito, vale ouro. Bom, vamos lá. Essa ferramenta vai economizar muito tempo do projetista, né, da pessoa, do engenheiro, da pessoa que está trabalhando com projetos mecânicos. Por quê? Imagine que você precise fazer alguma operação repetitiva ou em lote. Por exemplo, imprimir uma série de desenhos que você fez sem ter que abrir desenho por desenho. Ou ainda salvar cada item de uma montagem. Eu peguei uma montagem pequena aqui para vocês verem. Eu quero salvar cada item desse como parasólido, ou step, ou enfim, qualquer outra extensão. Ou ainda, se eu quiser mudar os nomes aqui na árvore de projeto, de uma vez só, sem ter que fazer isso um a um. A gente pode usar uma ferramenta chamada de macro. Então, para fazer a macro, a gente tem que ter conhecimento de VBA ou simplesmente gravar uma macro, né? E nem sempre isso funciona de uma forma adequada. Então, para isso, a gente vai usar a inteligência artificial para gerar a programação de uma macro para a gente, para fazer tarefas repetitivas, ok? E vou usar, nesse caso aqui, a inteligência artificial chamada Gemini, que é da Google, ok? Então, uma vez que você está aqui na inteligência artificial, você vai colar ou você vai escrever aqui um prompt para ela criar essa macro para você. Então, imagina que eu já tenho aqui escrito um prompt. Vou copiar e vou colar aqui no Gemini. E vou dar Enter. Escreva uma macro VBA para SolidWorks que itera por todas as peças de uma montagem, abre e salva cada uma, né, como um arquivo STEP, na mesma pasta do arquivo da montagem. Automaticamente, ela cria aqui um código em VBA para fazer essa operação para você. Está aqui o código, todo escrito, eu não saberia escrever, e tem as instruções aqui para poder fazer essa operação. Então você vem aqui, copia esse código, tá? Código copiado. Aí você volta no SolidWorks, vem em ferramentas, clica aqui em macros, nova macro, ok? Vou mudar, na pasta mesmo que tem os arquivos, eu vou escrever aqui, exportar, dar um nome para macro, né? Peças, step, salvei, ela aparece aqui o painel VBA, eu vou tirar tudo isso aqui e vou colar aqui o código, certo? Bom, código colado, o que eu vou fazer? Eu vou executar. Só que antes de executar, eu vou mostrar a pasta para vocês verem. Olha só, aqui não tem nada, só tem peças do SolidWorks. Não tem step. Ó, tá vendo? Tem alguns arquivos aqui, inclusive a nossa macro, mas não tem nenhum step. Agora, vamos aqui no SolidWorks e eu vou rodar a macro. Tá pensando? Aqui, ó. Macro concluída. As peças foram salvas como arquivos step na pasta. Ok. Vamos lá na pasta agora. Olha só. Os arquivos aqui todos em step, salvos de uma só vez
em menos de alguns segundos. Legal? Pessoal, essas foram as 3 formas que eu me propus a trazer nesse vídeo para mostrar como a inteligência artificial pode ajudar a gente a ter um aumento de produtividade e ganho de tempo na execução de tarefas cotidianas em projetos mecânicos, utilizando essas ferramentas que são gratuitas e são tão subutilizadas às vezes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clica aqui em gostei, compartilha, se inscreva no canal se não for inscrito. E mais um recado, né? Eu tenho aqui embaixo, na descrição do vídeo, um link para um grupo do WhatsApp, onde a gente pode se conectar, onde a gente vai trazer pessoas de projeto para discutir, conversar sobre projetos de produto, de máquinas, de moldes, enfim, usando ou não inteligência artificial. É um grupo para a gente se conectar. Se quiser fazer parte desse time, desse grupo, entra aqui, acessa o link e eu te vejo lá. Até o próximo vídeo.